Olá, meus caros! Estamos começando aqui mais um webinário, dessa vez um webinário inédito, apresentado por um cara que eu tive o prazer de trabalhar junto e quem eu admiro muito, William Molinari, mais conhecido como Potix. O Potix é programador, ele é palestrante no Brasil, no mundo, ele é organizador de eventos tipo Meetup, como o Guru SP, uns eventos de Rust. Ele também é autor de um livro, e, enfim, ele está aqui hoje para falar como que ele começou a participar do Guru SP, como que ele começou a participar e organizar do Guru SP. E o tema do webinário dele é as vantagens de organizar e participar de uma comunidade de software. Seja muito bem-vindo, Potix. Obrigado pela participação. E aí, como é que você tá? Obrigado, Tudo jóia? cara. Tudo bem, cara. E você? Tudo ótimo também. Então, obrigado pela introdução aí. Bem, como o Catão já falou, estou trabalhando com software aí já faz uns 11, 12 anos já. Comecei lá atrás com ASP, fui progredindo, fui para Ruby, trabalhei com Ruby muito tempo. Hoje em dia trabalho com Python, participo muito da comunidade Rust. E durante essa carreira toda eu participei bastante de comunidades. Eu acredito que as comunidades fizeram teve uma boa diferença na minha carreira, assim, melhoraram positivamente a minha carreira. Então, quando o Catão perguntou se eu podia falar, eu falei, pô, posso falar sobre isso, que eu acho que é uma coisa que eu nunca falei, eu acho, assim, em lugar nenhum, e fez uma puta diferença para mim, e ainda faz, tanto é que eu ainda continuo participando, faz mais de 10 anos, participando e organizando comunidades aí. Eu vou tentar linkar a minha carreira com onde as comunidades entraram aí no meio da carreira e quais foram as vantagens que ela trouxe, né? Eu falei que comecei com ASP lá, isso foi lá em 2007, 2008, não sei. Comecei estudando ASP, eu sou um cara de Linux, então não fazia nenhum sentido de trabalhar com ASP, né? Eu ia para o trabalho para poder usar o Windows, chegar em casa estava usando Linux. Mas foi a forma que eu consegui na época de programar. Eu estava fazendo curso técnico, um colega meu arrumou um emprego para mim, fui trabalhar com ASP sem saber nada de ASP. E fui aprendendo com o trabalho e tal, mas eu queria mudar para alguma outra coisa, principalmente alguma coisa que eu pudesse usar Linux no meu dia a dia, que era uma coisa que eu gostava e tal. E foi aí que eu encontrei minha primeira comunidade. Eu entrei, na época surgiu um curso que chamava rubylearning.org, era um indiano chamado Satish Talin, resolveu fazer um curso gratuito pela internet, todo em inglês. Eu sabia, falar que eu não sabia nada de inglês é mancada, mas meu inglês não era nem comunicável. Então era via Google Translate eu fiz esse curso. Eu entrava lá toda semana, pegava os exercícios e mandava de volta e tal. E eu terminei esse curso, foi um curso de mais ou menos 3, 4 meses, e era meio que uma comunidade. Então o pessoal começava a discutir os exercícios, nossa, eu fiz desse jeito, eu fiz do outro e tal, eu fui aprendendo com isso. E quando eu terminei o curso, o cara que organizou o curso falou, pô, você não quer participar e virar um professor assistente e tal? Aí eu falei, vou participar então, né? Isso ajudou até, inclusive, a melhorar o meu inglês um pouquinho, né, pelo menos por escrito. E aí eu juntei essa comunidade de como se fossem mentores, mas era professores assistentes, a gente só entrava nos exercícios, falava, pessoal, você podia fazer assim, você podia fazer assado, isso aqui não é tão legal, mas você podia ter usado esse método e tal. Isso tudo com Ruby. Eu ainda tenho contato com algumas dessas pessoas até hoje, eu fiz isso em 2008, 2009. Inclusive, aí já entra uma das vantagens dessa comunidade. Hoje, um dos freelas que eu faço esse freela há 3 anos já, é um freela para uma empresa gringa. Eu conheci a empresa gringa porque um desses caras que me conheceu em 2009 me indicou do nada, eu não falava com ele há 6, 7 anos, ele me indicou para um freela de Rails, e eu estou trabalhando com Rails até hoje nessa aplicação. Então tá aí uma coisa meio desconexa, né, que se ligou, que eu mesmo nunca pensava que eu ia receber uma indicação de alguém que mora em Portugal. Eu nunca vi pessoalmente, e ele me indicou para um freela de Ruby que eu trabalho até hoje por 3 anos, e gosto pra caramba, inclusive. É aquele freela que você fez a apresentação no Guru SP, da migração? Exatamente. Que freela massa. Que eu fiz a apresentação. É engraçado que essa é uma das ligações que eu vou comentar que não faz o menor sentido se for pensar, e no fim das contas foi tudo por causa de network e comunidades. Esse cara que ele fez esse curso comigo e virou professor assistente comigo, ele conhecia uma pessoa de Portugal, que era uma pessoa aleatória. Essa pessoa estava trabalhando com uma empresa da Holanda como gerente de projetos. Então, como ele me indicou para essa pessoa falou comigo e me colocou em contato com a empresa da Holanda e eu trabalhava com essa pessoa. Então, é um negócio completamente bizarro. Nunca vi nenhuma dessas pessoas pessoalmente e eu trabalho com freelancer para eles há 3 anos já. Que tudo por causa de uma comunidade que eu fiz de graça com o meu inglês do Google Translate. Posso mencionar um outro exemplo muito parecido de pessoas que se conhecem em comunidades e, enfim, depois fazem coisas juntas? A gente se conheceu no Guru SP, bem nos primeiros encontros. E, se eu não me engano, a primeira apresentação que eu assisti lá foi sua, sobre Vim. Eu não lembro exatamente o tema, mas era alguma coisa mostrando como que você usava Vim. O nome era Por que Vim?
por que vim isso? Tudo bem, a gente acabou trabalhando junto depois, mas a gente se conheceu naquela época, foi bem antes da gente trabalhar junto. E, enfim, hoje estamos aqui junto, né? Você tá fazendo um webinário aqui, tá muito massa. E não sei, talvez a gente nem estivesse fazendo aqui se não fosse o Guru SP. Outro exemplo de... Pois é. E eu lembro que você chegou a ajudar um pouco ainda a organizar o Guru SP, né? Foi por pouco tempo, porque depois você se mudou, acho que logo depois, e não teve como participar mais, mas, mesmo assim, se você quisesse, você poderia ter ficado ajudado a organizar, ainda fez parte da organização. Sim, sim. Foi na época que eu mudei para São Paulo, e aí teve alguns encontros lá que eu ajudei a organizar. Boa. Vou voltar na timeline lá. Então, eu fiz esse curso. Quando eu terminei esse curso, eu estava começando a organizar o que a gente está chamando de Guru SP aqui, é o Grupo de Usuários Ruby de São Paulo. Basicamente, é um meetup. Aconteceu, eu participava de uma lista de discussão na época, porque eu estava começando a estudar Ruby, não sabia quase nada de Ruby. Eu diria que nada, eu estava fazendo curso, assim. Estava começando a estudar, falei, vou procurar pessoas que já sabem que assim eu posso aprender mais e discutir e tal, e com as discussões eu vou aprendendo mais coisas. Aí eu entrei numa lista de discussão que chamava Rails BR na época, que era todo mundo estava trabalhando com Rails, isso na época do Rails 1, hoje está no Rails 6. Aí a gente estava lá discutindo e tal, e uma pessoa aleatória foi lá e falou assim, pô, a gente podia fazer uns encontros presenciais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem bastante gente, por que não faz encontros presenciais? Aí uma outra pessoa falou, ó, se vocês quiserem fazer uma coisa séria, eu topo fazer. Aí eu falei, eu também. Então, criamos uma lista de discussão separada, que ainda chama Ruby SP, e começamos a discutir lá. Aí começou a surgir aquelas ideias malucas de projeto que você acha que nunca vai pra frente, né? Ah, vamos criar as camisetas? Não, vamos fazer um evento gigante, pago e tal. Ah, vamos, não sei o quê. Falei, vai dar em nada isso aí, puta, muita coisa e tal. E aí, nessa época, a gente combinou de fazer o primeiro encontro do Guru SP. Aí um dos caras falou assim, vamos fazer aqui em São Caetano. Aí depois eu fiquei sabendo que ele quis fazer em São Caetano, porque se não aparecesse ninguém, ele só comia um churrasco no outro pra casa, que era do lado da casa dele. E rolou, né? O churrasco rolou lá depois, acho que tem foto do churrasco rolou. O encontro foi 3 pessoas, eu mais 2 comendo churrasco e conversando sobre o que a gente ia fazer no futuro. Excelente. Enfim, aí, inclusive, tem uma palestra que eu fiz depois de 10 anos desse grupo, de existência desse grupo, a gente conta toda a história, desde o primeiro encontro até o 50º. Enfim, se quiserem, depois o Caton deixa o link aí. Mas, enfim, aí a gente fez esse primeiro encontro, discutiu esse monte de coisa, e o grupo começou ali a rolar, né? O engraçado é que a gente, de vez em quando, quando tá começando, a gente fala, puta, mas tem um monte de gente que já conhece e tal, cara, eu fui lá sem saber, puta, não sabia nada, cara. Acho que eu nunca tinha feito um programa em Ruby decente, assim, eu fui lá, falei, vou participar e aos poucos eu vou fazendo as coisas e vou aprendendo. Aí fizemos o primeiro encontro, aí rolou o segundo encontro, rolou o terceiro encontro, aí fizemos as camisetas, fomos entregar a camiseta, encontrar um pessoal que eu nem conhecia na Campus Party com a camiseta, que a gente recolheu o dinheiro do pessoal, com esse dinheiro a gente comprou as camisetas, fez as camisetas polo e tal, bonitinha, com o logo do grupo que a gente tinha desenhado no Inkscape. E enfim, aí conheci essas pessoas, essas 3 primeiras pessoas que eu conheci lá, eu conheço até hoje, e tenho contato meio que sempre assim até hoje, depois de 10 anos. Uma dessas pessoas trabalha no freelance comigo e está organizando outro grupo comigo que eu vou comentar um pouco mais para frente. E esses contatos para mim foram muito importantes, não só na parte técnica, mas também para a vida, assim, virou uma amizade mais próxima, né? Enfim, aí rolou esses vários encontros, a gente organizou um encontro pago, pouco depois, o pessoal pagou para ir, a gente trouxe palestrantes de outros estados, inclusive, pessoas que eram conhecidas na época na comunidade. Foi um encontro fantástico, assim. Aí eu não vou entrar tanto no dia a dia do grupo, porque são 50 encontros e tem um vídeo lá, dá pra ver. Se tiver interessado, dá pra ver. Tem 1 hora da gente falando groselha lá e fazendo piada uns com os outros, porque foi uma palestra mais pra se divertir, assim. Mas tem lá pra ver. Eu tô deixando O o meu link aqui intuito embaixo, pra depois o pessoal poder assistir. Boa. O motivo de eu entrar nesse grupo todo era para conhecer mais pessoas e, enfim, melhorar meu conhecimento e criar networking. Uma das coisas que aconteceu por eu estar fazendo parte do Guru SP foi que eu arrumei um novo emprego porque a pessoa que me contratou me conhecia do Guru SP. Eu trabalhava numa empresa pequenininha na época, aí eu já estava trabalhando com o Ruby mesmo, e uma pessoa que chama Fábio Kung, hoje ele trabalha na Netflix, no Vale do Silício, e ele trabalhava na Local Web na época, ele me mandou um e-mail e falou assim, ele conversou lá no Guru SP e tal, vi se organizando lá, você não quer vir aqui fazer uma entrevista, não? Eu falei, por que não? Aí fui lá, na minha opinião da época, era o trabalho dos meus sonhos, assim. Eu queria misturar infraestrutura com desenvolvimento e fazer essa coisa junto. Então, para mim, a aplicação que ele mostrou era de brilhar os olhos, assim, que era misturando em ShareScript, Ruby, ligando com Fire, criando switch e tal. Para mim era incrível, assim.
Então, para a época, eu consegui o trabalho que eu queria, sempre quis ter, graças a ter estar participando de uma comunidade de software. É claro que não era só isso, eu participei, estava estudando outras coisas, etc. Mas graças à comunidade de software, eu consegui fazer esse tipo de coisa. E aí, para quem não sabe, eu trabalhei na Local Web por 7 anos. Foi bastante tempo lá. Para ter uma ideia, meu salário triplicou no tempo que eu fiquei lá, porque eu entrei com um salário bem baixo, então, bem júnior, assim, saí de lá como líder técnico. A gente tinha pouquíssimos líderes técnicos na empresa na época, não sei como está hoje. Então, graças a ter conhecido pessoas boas no GuruSP. Beleza, então eu estou no GuruSP até hoje, eu faço parte da equipe de organização ainda, apesar de eu estar tentando sair um pouco, não estar trabalhando sempre na equipe de organização, porque para quem nunca organizou uma comunidade, é um trabalho bem custoso, assim. Às vezes não parece, fala, não, o pessoal vem aqui, junta ali todo mundo, coloca um negócio na tela lá, o pessoal palestra e boa. Mas tem todo o trabalho de procurar a empresa, de negociar o coffee break, de falar com a pessoa como é que vai ser, de falar qual que é a vantagem para a empresa, qual que não é, de marcar o dia, de postar no Meetup, de fazer o site, de ir lá no dia e organizar todas as cadeiras quando o pessoal chegar, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai lá, apresenta, pensa no que você vai falar, termina o encontro, você ajuda o pessoal a voltar as coisas pro lugar, aí tem coisa que posta no Twitter, cara. E tem os problemas, às vezes. Fora o Call for Papers, né? E organizar quem vai Pois é. apresentar, porque você E não pode quando você faz o... ninguém para falar, né? Tem que ter assuntos interessantes. Exato, exatamente isso que eu ia falar. Você faz o Call for Paper, não vem ninguém. Aí, às vezes, você, né? Então, isso é uma coisa que de começo de comunidade é muito comum acontecer, é que só os organizadores palestram, né? Porque você abre o Call for Papers, não vem ninguém, fala, cara, alguém vai ter que palestrar, então vai ter que ser a gente mesmo. Aí a gente começa a mandar palestra e tal. O pessoal fala, não, é panelinha. Fala, não é isso, é que não tem ninguém. Você palestrar, alguém palestrar. Enfim, aí tem tipo, todos esses problemas que você tem que lidar como organizador. Aí, às vezes, alguma coisa acontece errado no evento, sei lá, alguém reclama de alguma coisa. Então, é só para dar um contexto do quão difícil é organizar uma comunidade de software. Claro que depois de muitos anos isso começa a virar uma esteira, né? Você fala, puta, já sei como fazer, a gente já fala aqui, não é só eu, né? Eu sempre falo pro pessoal, que o pessoal fala, e aí, como é que tá indo o GuruSP? Eu falo, cara, não sou só eu sou uma pessoa, o GuruSP é uma entidade. O GuruSP é um grupo de pessoas, se dependesse só de mim, ele teria morrido já, porque eu tenho outras coisas para fazer da minha vida, tem momentos que eu tenho que parar, outra coisa, ou muito trabalho, eu tô muito estressado, eu saio de férias, sei lá. Então o grupo tem que ser um... Muita gente não sabe, mas é um evento que voluntários se juntam para organizar, né? É totalmente voluntário. Quem é da organização não ganha nada, muito pelo contrário. Às vezes a gente tira do bolso para, sei lá, não tem uma empresa patrocinando Coffee Break, a gente dá um jeito, faz uma vaquinha, sei lá, toda organização. Os lugares não são tão fáceis, porque tem que ser um lugar de fácil acesso, principalmente em São Paulo, que tem que ser perto do metrô, e às vezes a empresa não tem aquela data disponível, então tem muito mais nos bastidores do que parece só ali no dia do evento, né? Sim, exatamente. A gente já tirou dinheiro do bolso, a gente paga para o Meetup, tem que tirar o dinheiro do bolso, pagar o Meetup todo mês. Todo mês não, acho que 6 meses, a gente paga em dólar caro pra caramba, então a gente divide em sei lá quantas pessoas para manter a coisa viva. Então, realmente, ao invés de a gente ganhar, a gente perde dinheiro para poder organizar uma coisa dessa. Obviamente tem outras vantagens, e é por isso que a gente faz, mas sinceramente, pessoalmente, eu não posso falar para todo mundo, mas eu pessoalmente, eu faço porque eu gosto de verdade. Assim, eu gosto de... Eu não sou uma pessoa, apesar de não parecer, eu não sou uma pessoa muito sociável. Eu costumo socializar bastante com pessoas da minha área. Então, tipo, sei lá, não sou tão sociável com a minha família, por exemplo, porque eu não tenho tanto conversa. Mas tá lá entre pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto é o que me deixa feliz. Então, às vezes eu saio com a minha esposa, passar o dia todo fora, no sábado, conversando com um monte de nerd sobre, sei lá, Ruby e Rust. Porque eu gosto, porque eu me sinto feliz assim. Então, eu trabalho a semana inteira para no fim de semana poder falar de linguagem de programação. Né? Então, é uma coisa que você tem que gostar, mas tem suas vantagens e desvantagens. Né? As vantagens eu estou comentando aos poucos aqui, o que me trouxe de vantagem todo esse tempo. Então, vou sair um pouco do GuruSP agora. Agora, depois de mais de 10 anos de GuruSP, eu gosto bastante da linguagem Ruby, né? Sempre gostei. Só que eu decidi mudar um pouco. Eu conhecia a linguagem Rust e falei, caraca, parece que a linguagem Rust foi criada por tudo que eu sempre quis. Assim, cara, eu sempre quis uma linguagem desse tipo e tal. Comecei a estudar, falei, caraca, a linguagem é muito legal. E aí comecei a fazer minhas brincadeiras. Geralmente, quando eu vou aprender uma linguagem nova, eu faço um joguinho. Então, tem um joguinho Snake Game, que é aquele joguinho da cobrinha. Então, eu fiz em JavaScript, fiz em Python, fiz em Ruby, fiz em Rust. E sempre faço porque me dá um pouco de conhecimento da linguagem. Começa a sofrer, né? Você tem que sofrer para aprender. Você começa a fazer, puta, não sei fazer, como é que faz? Vai lá, pesquisa. Ah, já sei, assim faz melhor e tal.
Então, esse joguinho, como ele é bem simples de fazer, eu fiz do zero, assim, uma página em branco, até o joguinho funcionando e com som, eu fiz em 30 minutos numa palestra live code no TDC, com JavaScript. Então, eu gosto de fazer isso aí, eu faço para cada linguagem. Em Rust é bem mais, porque tem vários outros conceitos para aprender. Enfim, mas eu aprendi isso com Rust, falei, pô, legal, fui palestrar em alguns lugares. E nessa época também, acho que foi até um pouco antes, eu falei, pô, por que não tem uma comunidade de Rust em São Paulo? Eu fui olhar, já existia um meetup de Rust, eu entrei lá, só que nunca tinha meetup novo, né? Aí os organizadores eles estavam meio que em outra vibe já, não sei exatamente, eu também não critico, eles tinham os seus problemas deles, já tinham feito várias coisas, tinha criado vários eventos e o grupo estava meio parado lá. Aí eu falava, eu entrei e vamos ver o que dá. Aí, em algum momento, o organizador antigo simplesmente deixou o grupo. Falou assim, eu não vou mais manter esse grupo, e ficou aberto para quem quisesse pegar. Aí, eu falei com um desses colegas meus que começou o Google SP 10 anos atrás lá, falei, que ele também mexe com Rust hoje, você não tá afim de pegar esse grupo de Rust comigo, não, e a gente começar a organizar do zero? Que é uma pessoa que eu confio, inclusive o Marcelo Castellani. Aí ele falou, bem, vamos pegar. Aí eu falei, beleza. Eu fui lá, peguei o grupo, e daí pra frente a gente entrou em contato com os poucos organizadores que ainda existiam do passado, falou assim, quem quer continuar, quem não quer, a gente vai tirar quem não quer, vai manter quem quer. Então a gente reorganizou o grupo e vamos fazer o primeiro meetup. Fizemos o primeiro meetup, foi gente pra caramba, foi um meetup, foi um maior sucesso, assim. Então hoje eu tô meio que mantendo duas comunidades. Eu tô mais focando na comunidade de Rust, até porque Rust é uma linguagem mais nova, precisa de mais, enfim, mais pessoas falando sobre isso. E também estou mantendo um pouco do GuruSP. Para quem não conhece Rust, é uma linguagem de sistemas, então precisa desenvolver coisas um pouco mais baixo nível. Claro que você consegue criar APIs, criar outras coisas, mas ela é feita para criar coisas que você poderia fazer na linguagem C, por exemplo. Você precisa da linguagem C, você poderia fazer em Rust. Essa é a forma mais simples de, para quem não conhece o Rust, dar uma ideia do que ele pode fazer. E é isso. Aí, graças ao Rust SP, que é uma comunidade que eu estou mantendo, eu consegui um pouco de subsídio para ir para RustConf lá nos Estados Unidos. Eu falei pro pessoal lá, falei, pô, sou mantenedor aqui de São Paulo e tal, mantenho isso e isso. A passagem é muito cara, você não consegue arrumar, por exemplo, ingresso para mim para eu ir. Aí eles me arrumaram, a Mozilla me arrumou um ingresso para eu ir para lá. Então a empresa que eu trabalho bancou minha passagem e a Mozilla bancou a entrada. Então para mim, eu consegui reduzir meus custos completamente para ir para lá. Enfim, outra das vantagens de você se doar por alguma coisa que você gosta. E aí, indo para RustConf, eu conheci uma pessoa que, inclusive, é um cara que eu já acompanhava muito na comunidade Ruby há muito tempo. E esse cara era o organizador da Rust Latam, que a ideia era trazer uma comunidade, uma conferência internacional para a América Latina. E ele ia fazer a Rust Latam no Uruguai. E graças a eu conhecer ele lá, eu virei o organizador da Rust Latinoamérica. Então a gente fez a primeira conferência internacional no Uruguai. Eu viajei para o Uruguai esse ano para poder fazer a conferência lá. E agora a gente está planejando a nova edição que vai ser, ainda não está confirmado, vai ser em outros países da América Latina. E é isso, eu conheci pessoas de outros países e, cara, para mim é uma experiência de vida, assim, não só uma experiência tecnológica, sabe? Viajar, conhecer outras culturas, para mim é uma coisa que eu valorizo para minha vida. Enfim, isso para mim é valor, não tecnológico, mas valor. Não, total. Tem alguma chance de rolar no Brasil? Estou vendo isso no futuro. Ah, é? Legal. Quem sabe, cara, organizar conferências assim, quando nesse caso, eu estou ajudando a organizar, mas tem sempre uma equipe local que está lidando com a parte burocrática. Para trazer para o Brasil, eu tenho que usar ou a minha empresa, hoje eu tenho uma empresa, eu trabalho remoto com empresa de fora do Brasil, então eu tenho minha própria empresa. Então eu teria que fazer modificações legais na minha empresa para poder usar a minha empresa para receber patrocínio e comprar coisas. Então, é um puta trabalho burocrático. Então, eu estou começando a pesquisar sobre isso. Quem sabe no futuro vai ter uma Rust Latam aqui no Brasil também. Provavelmente em São Paulo, que é o lugar onde tem mais desenvolvedores e onde eu moro. E é isso, vamos ver o que dá. Espero poder, daqui uns 2, 3 anos, falar aí, ó, eu tinha comentado, aconteceu. Sensacional, cara. Uma outra coisa que eu tinha reservado para falar aqui é que participar de comunidades foi o que me abriu para poder palestrar. Porque eu tinha vontade de palestrar, meus pais, eles participavam da igreja há muito tempo, eles faziam palestra na igreja e tal, eu olhava, nossa, uma coragem de ir lá na frente falar e tal. E eu falei, pô, algum dia eu vou palestrar também, né? E como participar de uma comunidade, principalmente comunidade que está no começo, que é pequena, tem pouca gente, você tem a sua chance de ir lá e falar para um grupo pequeno de pessoas sobre alguma coisa que você está estudando, por exemplo. Não precisa ser algo, nossa, fiz aqui o melhor código e tal. Não, tá, o pessoal estava estudando aqui, deu um monte de coisa errada, eu só vim mostrar para vocês como foi que eu fui resolvendo os problemas. E o grupo geralmente é bem aberto, são só voluntários querendo falar de tecnologia. A gente às vezes enxerga como um grupo de pessoas que quer, nossa, manja muito e quer mostrar porque eles manjam e tal. Às vezes nem às vezes é só um cara que só quer
só quer ir lá e discutir uma tecnologia nova e ver o que o pessoal tá fazendo. Ou só se divertir, sabe? O Guru SP, a gente tem que falar que o Guru SP é pra se divertir, né? E é basicamente isso. Então, a gente não deve ficar sei lá, vergonha de participar de comunidade, ou, puta, eu vou lá, não vou conhecer ninguém e tal. Essa é a ideia, né? Ir lá para conhecer as pessoas. Quando você não conhece ninguém, tende a ser ainda melhor. Né? Que aí você tende a conhecer mais pessoas e criar mais vínculos com o tipo de assunto que você curte. Eu lembro que naquele vídeo especial de 10 anos, que basicamente quem já participou de organização, ou sei lá, os membros mais antigos, a gente fez um vídeo, né, comentando algumas experiências legais. Eu lembro que muita gente falou que foi a primeira oportunidade de palestrar, sem contar a escola, sem contar a faculdade, né? Faculdade, você tá ali, você tem seus amigos já, você já conhece, é um pouco diferente. Mas essa oportunidade de falar em público, de apresentar ideias de tecnologia, de um assunto que você gosta, para pessoas que você nem conhece e tal, é ao mesmo tempo um pouco desafiador e também muito interessante, porque te liberta, né? E como era um grupo, hoje eu sei que tem muito mais gente que vai, mas no começo era um grupo era um grupo bem menor, era um pouco mais fácil, né? Você tinha um pouco mais você ficava mais à vontade para palestrar. E eu sou um desses, inclusive. A minha primeira apresentação depois da faculdade foi lá. Eu fui falar de State Machine, usando uma jam que acho que nem existe Nossa, mais. é verdade. E foi na Kaelon, eu acho. Nossa, faz muito tempo. E, enfim, eu lembro que eu terminei e eu achei muito massa, porque o feedback foi legal. Eu falei, cara, eu quero fazer isso todo mês. Todo encontro eu quero fazer alguma coisa, alguma apresentação. Legal, você falou de ter pouca gente, eu tenho uma história engraçada com isso, porque a minha primeira palestra, eu tava nervosão e tal, era uma palestra de 15 minutos, só rapidinha, só que foi naquele evento pago que eu comentei. E esse evento pago foi assim, vamos ter que organizar, vai ter que ter as palestras e tal. Aí um colega meu falou, você vai ser o primeiro a palestrar lá. Aí, beleza, tá bom, né, é o que tem. E, e a gente tava esperando que viesse no máximo umas 50, 100 pessoas, vai. Aí eu fui preparado para isso, só que depois que a gente foi ver, o encontro cresceu tanto que tinha 200 pessoas. Aí eu falei, caraca, vou fazer minha primeira palestra para 200 pessoas, mó desesperado lá. Tem uma foto minha que é sobre essa palestra, parece que eu vou voar, eu tô mó desespero assim, falando com o microfone. Enfim, mas foi minha primeira experiência palestrando, assim, foi bem legal. Depois disso, meio que foi me soltando mais aos poucos. Enfim, mas é legal de ver. É, mas é difícil. Quem nunca palestrou em público demora um tempo pra pegar. Mas eu recomendo todo mundo fazer. Cara, é um exercício Legal. bom, assim, tanto palestrar, mas nem participar. Se quiser participar e fazer pergunta, é um bom começo. Porque no começo o cara faz uma palestra muito legal, espera as perguntas, aí a galera fala, não sei se eu faço pergunta, se é uma pergunta muito idiota, e não sei o quê, porque tudo parece idiota, né? Quando você não sabe o assunto, você fala, tô fazendo uma pergunta aqui, todo mundo vai achar a pergunta muito idiota. E às vezes é um negócio que te destrava. Fala, quero fazer uma pergunta aqui. Aí vai lá, puta, eu nunca vi isso na minha vida, e eu queria saber se isso resolve o meu problema X. Mas eu quero falar que não, acho que não resolve não, acho que não tem nada a ver. Tá bom, obrigado. Eu acho E é isso, que tá vendo? Eu acho que existe um pouco disso, desse senso de que você vai ser julgado, de você vai ser criticado, e é muito pelo contrário, essas comunidades, não só de Ruby, não só de Rust, mas a maioria das comunidades, eu diria que todas, são muito abertas, né, para pessoas que estão começando, para pessoas com qualquer tipo de dúvida. E eu vejo que eu mesmo já passei por isso. Eu fui num encontro de um meetup, né, de React um tempo atrás aqui. Era num lugar tão escondido que eu falei, nossa, cara, onde que eu tô me metendo, assim? E era tipo, você descia quase um porão pra ir no negócio. Eu falei, meu, vai ter uma galera que manja muito e eu, sei lá, tô caindo de paraquedas aqui, mas cheguei lá, nossa, galera, entra aí, cara, vamos lá, tem pizza, tem cerveja, vamos lá, vai começar. Tipo, eu não conhecia ninguém. E foi uma recepção tão legal, tão calorosa, que eu me surpreendi. Então, pra quem nunca foi, vai em um encontro desses que você vai ver como é legal a vibe, como é legal a recepção da galera, mesmo que seja a sua primeira vez. Concordo totalmente, cara. Eu participei de umas. Eu tive a chance de viajar, minha esposa fazer intercâmbio, eu passei um mês em York, lá em Inglaterra. E eu tenho mania de querer conhecer comunidade local e tal. Eu fui lá para York, entrei no York Tech, alguma coisa, falei, aí entrei em contato com os organizadores, falei, quando é que vai ter meetup? Queria palestrar e tal. Ele falou, você quer palestrar? Puta, mas não vai ter mais meetup com palestra. Mas a gente ia fazer um aqui que era tipo um dojo, era um coding challenge. Eu falei, vamos lá, eu vou. Aí tava conversando com o pessoal lá depois. Aí falou, você fica viajando e tentando fazer palestras no lugar? Eu falei, sempre que eu posso, eu tento. E tipo, eu descobri um monte de gente fica pra caramba. Um cara trabalhava na NVIDIA ou na Intel, eu não me lembro, fazendo tipo, uns negócios de gráfico, driver e firmware.
cara, conheci um monte de gente legal, assim. Não teve nenhuma pessoa que me decepcionou, falou besteira que eu fiquei mal, sabe? É claro que você sempre pode encontrar, mas no geral, assim, se você fazer a média era muito boa de pessoas. E eu tenho, tipo, tenho história até de comunidades não de desenvolvimento. Eu andei de moto por muito tempo, fazia viagem de moto. Me juntei com um grupo de motociclistas que fazia viagem, assim. Conheci um monte de gente que você olha pro cara e fala, mano, não vou me aproximar desse cara não. E depois você vai ver o cara, gente finíssima, assim, sabe? Nossa, cara, se fosse falar de moto, tinha um monte de história, assim, que me mudou como pessoa, sabe? E querendo ou não, são comunidades, são comunidades de software nesse caso. Que show. Cara, eu tenho uma história engraçada. Você conhece o Eduardo Brigaida? Conheço de nome, não conheço tão profundamente, assim. Uhum. Então, ele organizava um evento chamado Café com Java, alguma coisa assim, um meetup de Java. E ele me convidou pra apresentar lá. Acho que ele viu uma apresentação minha no GrowSP e tal, não lembro. A gente começou a trocar ideia e ele me convidou pra apresentar lá. Eu falei, cara, mas eu não trabalho com Java há muitos anos já, não sei o que eu poderia apresentar. Ah, cara, apresenta o que você quiser. Eu falei, tá bom, vou falar sobre Ruby. Só que eu falei brincando, né? Ele, beleza. Aí eu, não, cara, sobre Ruby, mas é um evento de Java e tal. Ele, não, cara, você pode comparar, já que você já teve no mundo Java e tal, você faz uma comparação com as duas linguagens. Só que não foi bem uma apresentação de comparação. Foi mais assim, mostrando por que eu tava mais feliz na comunidade Ruby, trabalhando com Ruby, do que com Java. Eu falei, meu, no mínimo eu vou levar pedrada, cara. É uma comunidade de javeiras, né? O que eu tô indo lá falar? Não que eu tenha falado mal de Java, mas eu falei bem de Ruby, mais bem do que de Java. E eu fiz muitas comparações. E surpreendentemente a galera levou isso muito numa boa. A galera levou numa boa, sabe? Fez perguntas relevantes. Ah, mas e se você tiver um problema tal? Mas, e assim, perguntas sinceras, perguntas honestas que as pessoas tinham. E, sei lá, foi uma discussão muito saudável, sabe? Então, meu, se não atiraram pedra em mim, falando quase mal de Java, numa comunidade de Java, pô, não tem como dar errado em outra situação. Legal, é bom, é importante a gente esperar o melhor das pessoas, né? Vira e mexe, eu sou muito desconfiado, por exemplo, a tendência é eu esperar o pior das pessoas, sabe? Puta, eu vou lá e os caras vão me zoar, e os caras vão dizer que eu não sei, e também a gente se preocupa muito com o julgamento, né? Se o cara disser que eu não sei também, whatever, sabe? Tá bom, se eu souber ou não souber, não me importa nem um pouco o que você pensa sobre esse assunto. E isso é normal, sabe? Às vezes a gente acaba, fala, puta, o cara acha isso e aquilo. Não se importa o que o cara acha, vai lá, pega o melhor pra você, cresce e boa, sabe? Mesmo que você consiga uma crítica. Que não é o caso, a gente tá falando que na média, a grande maioria é muito receptiva. Mas mesmo que você vá lá, encontre, você vai falar direto com o troll. O único troll que tem no lugar, você dá o azar de falar com o cara. E aí o cara fala um monte de coisa e fala, ok, então. Vou procurar alguém que me agregue mais, sabe? E é isso, vai lá, procura outras pessoas, que geralmente tem um monte de pessoa legal e tal. Mas valide de qualquer forma, né? E provavelmente se tiver um troll no meio de todo mundo, o pessoal vai te defender também. Então. Cara, esse lance que você falou de crítica, acho que sempre vai ter crítica, cara. Eu faço muito conteúdo gratuito, né? E, tipo, publico no meu canal e tal. E sempre tem alguém reclamando. Então, cara, a fonte não tá grande o suficiente. Aí, meu, desculpa, cara, o vídeo tá gravado, eu não vou regravar pra aumentar minha fonte, cara. Desculpa, realmente. Tenta chegar mais perto do monitor, sei lá, cara. Não posso fazer nada, entendeu? Mas o cara vai lá, Sim. tipo, a única coisa que tava errada, um vídeo de 1 hora, a única coisa que tava errada, ele vai lá e critica. Cara, tá tudo bem. Você tem que Tem aprender. crítica de palestra também. Eu já fiz muitas palestras. Hã? Eu falei, tem coisa que você tem que aprender a ignorar e... Sim. Eu fiz muitas palestras já. Eu tava até, inclusive, comecei a fazer uma lista só pra ter uma ideia de quantas eu tinha feito. Das que eu lembrava, chegou em 60, assim. Olha só. É bastante coisa, né? Eu comecei a lembrar e fazer uma listinha, fui longe. Enfim, não são 60 diferentes, 60 vezes que eu apresentei, né? Tem várias palestras iguais e tal. Uhum. Mas enfim, aí eu tava lembrando que no começo eu ficava, puta, os caras vão perguntar e etc. E puta, vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que não vai gostar. E a vida é assim. Já foi a vez que eu apresentei que o cara, tipo, eu tinha, sei lá, gostou ou não gostou? Colocou lá, tipo, uma bosta. Horrorosa a palestra. Mas tá bom. Aí você olha o negócio do cara e fala, pô, que pena que esse cara não gostou, 50 gostaram. Então, a vida é assim, sabe? Nem todo mundo gosta, pessoas vão te criticar, mas você tem que pegar pra você o que você mais aprendeu. Eu aprendi muito palestrando, cara. Eu acho que isso que a gente tá falando parece que é o comum, mas não é, na verdade, né? O que pior pode acontecer, assim, generalizando, exceto esses casos raros que acontecem,
eu acho que é uma pessoa manjar mais que você tá falando de um assunto que a pessoa manja menos. Mesmo, provavelmente a pessoa vai continuar assistindo e, enfim, ela não vai ter nada pra... Às vezes ela até tem alguma coisa pra complementar, mas na local web, por exemplo, acontecia muito isso, né? A gente tinha nossos tech talks lá e tal, e vira e mexe eu falava, será que eu apresento isso aqui? Mas, pô, tem uma galera que manja muito aqui. E mesmo assim eu ia lá e apresentava, metade das pessoas lá já manjavam daquilo, manjavam até mais que eu. E tá tudo bem. E mesmo assim o pessoal Sim. gostava e me dava feedback positivo. Então, só pra não assustar o pessoal, acho que a experiência em Sim. 98% dos casos é bem positiva. É bem Eu tranquilo. lembro ainda hoje de um colega meu que foi palestrar na conferência internacional. Ele trabalhava fora, numa empresa gringa e tal. Ele veio palestrar aqui na RubyConf Brasil. E aí ele fez a palestra sobre as coisas que ele mostrar, os assuntos legais e tal. Aí terminou a palestra, alguém levantou a mão e perguntou: "Oh, e se você acha que eu consigo usar isso aí para não sei o quê?" Ele olhou pro cara e falou: "Não sei." Tipo, nunca usei esse no contexto que você tá falando, eu sempre usei em outro e não sei de responder. E essa é ok, entendeu? Não precisa saber tudo. Ele simplesmente fez uma palestra legal, com vários temas, o cara fez uma pergunta sobre um contexto que ele não tem, e falou, não sei. E não vou ficar inventando. Só não sei. Se quiser, depois troca uma ideia, eu tento te ajudar, mas não sei te responder aqui. É muito mais honesto a pessoa falar que não sabe do que dar uma enrolação, tentar inventar alguma Sim, coisa. Não, fala que não sabe e tá tudo bem. Não dá pra saber tudo. A gente é. nunca vai saber tudo. Tô- Exatamente. Toda essa conversa é para tentar deixar claro para quem está ouvindo que, ou está assistindo, que não é uma grande coisa você pensar sobre tudo isso, sabe? Nossa, eu vou para o encontro, nossa, que complicado, nossa, eu vou palestrar, nossa, que complicado, nossa, eu vou organizar, que complicado. É só deixar a vida levar, sabe? Vamos lá, vou me divertir, vou fazer um negócio que eu gosto. Eu vou organizar, é complicado, pode dar um monte de coisa errada, mas vamos estressar com isso, vamos tentar vamos fazer desse jeito, vamos tentar fazer mais informal. Eu tô aqui para me divertir, eu tô aqui para ganhar dinheiro, sabe? Às vezes a gente fala, puta, não, e se eu fizer um encontro e não for ninguém? Não foi ninguém. Volta para casa feliz e vai programar, sei lá. Vai fazer o que você gosta, vai sair, sei lá. E acho que se mais pessoas pensassem assim, a gente teria uma comunidade ainda maior e mais gente se ajudando e se divertindo, né? Eu tô assumindo que todo mundo considera a programação como diversão, assim como eu considero. Claro, pode ser que as pessoas não considerem, mas para mim, programação é uma diversão. Assim. Apesar de ser a minha profissão, é uma coisa que às vezes eu faço porque eu gosto. Eu me interesso muito por conhecer outras linguagens, porque é divertido conhecer, mesmo que eu não vá usar, sei lá. Então, eu espero que as pessoas tenham esse mesmo mindset de eu gosto muito do que eu faço e eu quero participar dessas coisas. Se for só um trabalho, é só um trabalho, talvez você não queira participar de tudo assim, mas saiba que você vai estar perdendo uma boa parte da parte legal de ser incluído nessa galera, nesse grupo e tal. Essa é a minha opinião sobre tudo isso. Não, eu concordo 100%, cara. Tem até uma frase do Linus Torvalds, criador do Linux. Eu não vou lembrar exatamente como é que era a frase, mas ele faz meio que uma crítica a toda essa divulgação de por que aprender programação é importante. Porque é o futuro da humanidade, porque ganha muito dinheiro, porque as empresas precisam. Ele fala, meu, para com isso. A gente tem que motivar as pessoas porque programação é divertido, é legal programar. É muito louco fazer isso, cara. Você tá ensinando o computador a fazer uma parada. Eu não lembro, a frase não é exatamente essa, mas essa é a ideia principal. Uhum. Sim, eu concordo plenamente, cara. Eu entrei em programação porque era o que eu gostava de fazer. Eu ficava até de madrugada resolvendo joguinho de lógica na internet em Flash, antes de começar a programar. Só porque eu queria resolver problema. Eu olhava lá, nossa, esse problema é legal de resolver. Ficava lá resolvendo e tal. E isso me levou à programação aos poucos, né? Foi filtrando até eu chegar em programação. E eu acredito que o pessoal que está ouvindo aqui também esteja nessa pegada de aprender porque é legal e etc. Espero que esse seja o mindset de todo mundo. Eu comecei, engraçado, você falou que sempre que você troca de linguagem, você tenta fazer um joguinho, né? Eu me interessei por Sim. programação por conta de jogo. Também, né? A minha É bem geração, clássico essa, né? uma época pré-internet, e com revistas de banca que vinham com instruções para fazer joguinhos, tipo joguinho tipo Pong, disfarçado de futebol, né? Era tipo 2 goleiros e uma bola. Na verdade era o Pong um pouquinho mais bonitinho, em Delphi, em Visual Basic. E, enfim, eu comecei ali, cara, fazendo esses joguinhos e era muita gambiarra, na verdade, que você pegava um botão, por exemplo, porque era uma interface desktop, você pegava um botão, não colocava texto nenhum, achatava ele, provavelmente não é o melhor jeito de fazer, mas é o jeito que a revista ensinava, e aí eu falava, cara, olha a criatividade do cara, ele pegou um botão que era pra fazer uma outra parada, e o cara fingiu que era uma barrinha pra fazer o Pong. E aí ele movia o botão dentro da janela. Funciona. Então,
Eu fiz sem nunca imaginar que eu ia acabar trabalhando com isso, nem nada. Eu fazia porque era divertido, era muito legal fazer uma coisa que eu já jogava, né? Já gostava de games e tal. Uma história que eu tenho também sobre jogos, inclusive, que dá para linkar com comunidades, é que eu também, quando eu comecei a programar, eu falei, puta, vou programar jogo. Jogava muito, eu jogava muita coisa. Hoje em dia eu jogo quase nada, mas na época eu falei, puta, dá para programar jogos e tal. Aí eu comecei a programar e vi que não era isso. Aí eu falei, puta, cara, não dá para programar jogo aqui no Brasil, é impossível e tal. E eu meio que desencanei da ideia. Em algum momento eu instalei Linux, aí fica mais difícil jogar também. Aí eu comecei a usar Linux por um tempo e tal. Aí meio que desencanei de jogo, focando só em programação. Tirei todo esse negócio de jogo, fui focando em programação, focando em Linux e tal. E em algum momento da minha vida, acho que, sei lá, 5, 6 anos depois que comecei a programar, mais ou menos, até um pouquinho menos, eu me liguei que eu era programador, tipo, eu tive um estalo do nada. Falei, pô, eu sou programador e eu gosto de jogos, por que eu não programo jogos? Tipo, tinha sumido completamente na minha cabeça que era uma das ideias era programar jogos. E aí eu comecei a pesquisar e por causa de comunidades eu conheci uma pessoa também, que é o Bruno Cross, que hoje ele trabalha numa empresa de jogos lá em Dublin. Enfim, aí eu conheci ele, eu não lembro se foi no Guru SP, foi em alguma comunidade, assim, ou de internet, eu conheci ele de internet, e eu fiquei sabendo de uma Game Jam que tinha, pra quem não conhece Game Jam, você fica 48 horas programando em algum lugar, ou pode ser remoto ou presencial, esse era presencial, e em 48 horas tem que entregar um jogo. Então, sei lá, sexta-feira à noite, o pessoal fala, ó, vamos ter que fazer um jogo sobre alienígena. Aí você tem de sexta-feira à noite até domingo à noite para fazer um jogo sobre alienígena. Então, eu conheci esse cara e falou, vamos participar? Eu falei, vamos participar, vamos ver o que dá. Aí saí da empresa, fui direto para lá, a gente ficou sexta-feira de madrugada, sábado foi, dormi umas 4 horas, voltou, continuou programando. E no fim das contas a gente ficou em segundo lugar no joguinho que a gente fez C++ na época, eu não manjava nada de C++, a primeira vez que eu estava fazendo C++ na minha vida. Ele já tinha feito, então eu fiz umas outras paradas, ele fez um, e no fim das contas a gente acabou em segundo lugar. Era um Game Jam do Itaú Cultural em 2009 isso. Na verdade, foi 2009, eu estava só 2 anos, estava programando profissionalmente. Enfim, mas aí, isso, graças ao ter conhecido esse cara numa comunidade aleatória. Não tenho certeza se foi no Google SP ou se foi em algum outro lugar pela internet, falando pela internet, assim, tipo, uma lista de discussão e tal. Inclusive, vou até perguntar pra ele como eu conheci ele, que eu já não lembro mais. Depois disso, a gente trabalhou em outros projetinhos juntos, assim, e foi um cara conhecido por comunidade em geral, assim. E linkou minha vontade de fazer jogos com a programação, e no fim das contas eu fiz vários joguinhos pequenos. Todos são open source, nenhum jogo é comercial. Eu fiz para me divertir mesmo, então tem esse jogo de 2009 em C++, tem uns 2, 3 jogos que eu fiz com HTML5 JavaScript, tem um Tem um joguinho muito que eu tô... massa que você fez, que ficou bem completo, que demorei... tem som, com JavaScript, com uma engine que você acabou mantendo depois. Eu esqueci o nome do jogo, Isso. mas era uma Então, caveirinha. esse não foi com a engine que eu acabei mantendo por um tempo. Esse eu fiz com a Ah, Impact.js, que é da caveirinha, mas tá. antes desse tem uma engine que eu fiz, que eu mantinha também. Eu fiz uns joguinhos pequenininhos, assim. Inclusive dá pra deixar os links depois. Enfim, esse também foi outra coisa que eu gostava de fazer e eu procurei, tipo, que eu gostava e graças à comunidade achei uma pessoa que tinha os meus gostos e a gente foi participar de um negócio aleatório que eu nunca tinha participado. Não, sei lá, nem lembro como a gente se inscreveu nisso. Inclusive, se você procurar no YouTube, tem até um vídeo da ESPN, de um cara entrevistando a gente também, que estava lá programando e tal. Olha Bem que legal. massa. Pois é. Enfim, Eu acho que mas esse é lance, outra coisa bem legal. esse lance de jogos, eu acho que acho que todo mundo, talvez da nossa geração, acho que hoje em dia não deve ser muito diferente, mas tem vontade de programar jogos e começar na área de programação por conta de jogos, mas se depara com tanta coisa, porque é bem mais complicado, assim, são ordens de grandeza mais complicado, porque tem muito mais coisa para você ter que manjar, né? Ainda mais se você for fazer tudo sozinho, você tem que fazer o design, você tem que fazer o layout das fases, que é uma área já completamente separada. Você tem que pensar no som, você tem que pensar na engine, né, que é a mecânica, como é que tudo funciona, a física, e você tem que os controles, né? O cara vai usar o teclado, vai usar um joystick, enfim, a rede, a Exatamente. comunicação, como é que você salva o progresso, você vai colocar na nuvem, você vai colocar local, como é que você vai distribuir, qual que é a plataforma, é mobile, é desktop, é muita coisa. Enquanto que, sei lá, o cara tá aprendendo JavaScript, ele abre o navegador, escreve alguma coisa ali, ele já meio que já tá fazendo, já tá programando. Agora um jogo, você tem que juntar muita coisa para ter alguma coisa apresentável, né? Alguma coisa jogável, digamos assim. Então Sim, é uma barreira um pouco maior, eu acho que por conta disso. E também é sim, questão de mercado, né? É um mercado que, apesar de ter muito mais grana envolvida, é um mercado muito maior, muito mais, digamos, muito mais corporativo, né? Você tem que ter
muitas equipes juntas e não dá pra simplesmente criar um jogo bom, dá pra criar jogo na garagem, jogos indies e tal. Mas, enfim, é um mercado completamente diferente. Acho que por isso que é um pouco mais difícil. Mas tá aí uma oportunidade para mais comunidades surgirem para falar do assunto, né? Para difundir. Inclusive, acho que tem algumas. Eu lembro que na época que você começou a falar de jogos comigo, eu me interessei pelo assunto também, comecei a fazer umas brincadeiras com JavaScript e tal. E eu não lembro se foi você que me passou, mas eu lembro de ter encontrado alguma comunidade, uma comunidade em específico. Eu nunca cheguei em um meetup lá, mas era uma comunidade de São Paulo. Eu lembro desse daí. E até essa é uma outra coisa legal de organizar comunidades. Eu organizei o GuruSP por muito tempo, e quando eu comecei a pesquisar jogos, eu falei, pô, eu queria falar sobre jogos, mas não conheço nenhum meetup. Aí eu fiz um encontro do GuruSP sobre jogos para eu poder falar sobre as coisas que eu queria falar. Aí existe uma edição do GuruSP sobre jogos. Eu lembro disso. Você apresentou o joguinho da caveirinha lá, não foi? Foi, exatamente o joguinho da caveirinha. E que não tinha nada a ver com o Ruby. A gente era um jogo em JavaScript, os caras foi um evento do GuruSP que não teve nada de Ruby, mas como o GuruSP já existia, a gente falou, cara, vamos fazer. O que a gente fez? A gente anunciou, falou assim, vamos fazer um evento sobre jogos. Se quiserem falar com jogos com Ruby, melhor ainda, mas a gente vai aceitar qualquer linguagem. Como eu tinha o meu jogo para apresentar, na verdade eu fiz 2 palestras nesse dia, porque eu não tinha muita palestra. Então eu fiz uma palestra sobre o meu jogo da caveirinha e uma palestra sobre como a rede funciona por trás dos jogos e tal. Mas enfim, essa a vantagem de você organizar um meetup é que eu tinha todo o aparato para poder, eu quero falar, eu quero passar informação legal para as pessoas, como é que eu faço? Vou organizar minha própria versão e vamos ver quem que aparece. Se não aparecer ninguém, eu falo para a parede, sei lá. E foi bem divertido. Cara, é legal esse ponto que você tocou agora de poder ser flexível, né, para aceitar outros temas, outras tecnologias e tal. Eu vejo isso em todas as comunidades. No GuruSP já rolou palestra de Python, de Elixir. Teve encontros de comunidade Python, de Ruby juntas. Tem a RuPy, que acho que é em Sorocaba, é isso? Acho que é Campinas, né? Campinas, não sei se existe ainda. Eu não sei se existe também. Mas a gente tem essa impressão, né, que tem uma rivalidade entre as comunidades e, somos todos programadores. É bem legal ver essa galera se juntando, né? Você vê discussão entre linguagens e tecnologias na internet, mas, sei lá, é sempre um caso muito específico, né? Tipo brasileiro e argentino, né? Eles se odeiam, mas você não conhece uma pessoa de verdade que odeia o outro. É meio que mito isso. Então, é legal esse fato, tanto do GuruSP quanto das comunidades estarem abertas para, como eu falei agora há pouco, né? Que eu apresentei sobre uma palestra de Ruby num evento de Java. Não tinha nada a ver e me aceitaram super bem. Isso é uma coisa muito legal, cara. De não ter, a nossa tecnologia tá aqui, tem que ser desse jeito, tá escrito na pedra, nada pode mudar. É muito pelo contrário, é bem flexível. Eu acredito que quando a gente cresce como desenvolvedor, que a gente se torna um desenvolvedor mais experiente, você vê o quão bobeira é você ficar discutindo entre linguagens. Porque não existe uma resposta certa, né? Principalmente quando é um bagulho bobo, sei lá, uma API web que vai retornar JSON. Cara, pode fazer em Rust, pode fazer em C, pode fazer em Assembly, pode fazer em Brainfuck, pode fazer em qualquer coisa que você achar que funciona. E não tem uma resposta certa. Se o negócio é simples o suficiente, qualquer linguagem funciona. Aí tem coisas bem específicas. Eu quero fazer sistemas embarcados que tem que botar em 3 milissegundos. Sei lá, vai ter um negócio muito específico para botar num hardware muito específico. Aí beleza, aí tem algumas coisas que são respostas erradas. Aí em Ruby você não vai fazer lá, porque não faz sentido. Mas aí tem umas outras linguagens que fazem mais sentido. Mas, enfim, no geral, pelo menos hoje, com a minha experiência, eu olho e falo, cara, quão besteira é você ficar discutindo linguagem, sabe? Essa é uma linguagem que tá lá, que funciona. Tem uma linguagem que você não gosta pessoalmente, isso é ok. Você pode falar assim, não quero trabalhar com ASP. Não quero trabalhar com PHP. Só não trabalha com PHP, vai trabalhar com outras coisas. Tem espaço para todo mundo. Me fez lembrar, inclusive, de um blog post muito legal, que, se eu não me engano, foi publicado... Esse caso aconteceu no Ruby Gems, que é um projeto que é meio que caminha junto com o Ruby, né? Que são os plugins do Ruby, que eles tinham que fazer um parseamento de todos os logs para montar estatísticas de quantas gemas a galera baixa e tudo mais. E esse script... Então, ele era escrito em Ruby e eles escreveram em Rust e resolveu todos os problemas que eles tinham. Uma série de problemas de performance, de rede, de parser mesmo, de ter ferramentas mais próprias para resolver. E os caras, a gente não precisa fazer em Ruby, vamos ver o que é melhor aqui. E o post é animal, assim, o cara ele mostra, a gente tentou isso, depois a gente tentou aquilo, e ele vai trocando de tecnologia, trocando de linguagem, e ele cai no Rust, foi acho que inclusive a primeira vez que eu ouvi falar de Rust, e aí o cara cai no Rust e ele fala, é isso, cara, é isso aqui vai resolver.
E aí ele mostra passo a passo como é que ele fez para chegar lá. E eu não lembro agora a ordem de grandeza, mas ficou X vezes mais rápido e mais eficiente do que era a versão antiga. E é Tinha uma... os gastos de servidor também, né? E o gasto de servidor, nossa, isso era um ponto muito que chamava muita atenção, porque ele começou a gastar muito menos. Foi uma história assim que chamou muita atenção, achei muito interessante. E é uma ferramenta de uma comunidade específica, né, escrita em outra linguagem. Isso é muito massa, isso é muito massa. Esse caso é bem legal. Tem caso também do pessoal do Elixir que usou Rust, um caso bem específico, assim. Ou eles tinham, acho que o pessoal do Discord, acho que é do Discord. Eles tinham um problema muito específico que eles estavam usando Elixir, e nesse ponto estava muito difícil de resolver. Então eles reescreveram esse pedacinho dentro do Elixir em Rust e plugaram os dois. Cara, ficou uma ordem de grandeza muito maior, assim, de velocidade. Então, tem os pontos específicos que você pode usar outras linguagens, né? Quando é Ruby e Python, não faz tanto sentido que elas estão meio que no mesmo patamar. Mas quando você pensa em Rust, C, sei lá, Go, por exemplo, você pode tentar integrar, vale bastante. E aí vai aquela cabeça aberta para aprender outras tecnologias. E às vezes, mesmo Ruby e Python, que você comentou, né, pelo fato de serem muito parecidas, mas às vezes você tem ferramentas diferentes. Então pode ter uma ferramenta Machine escrita Learning, em por exemplo. Python, poxa, você pode usar no seu projeto, né? Mesmo que seja só para você ou no projeto real. Não tem por que você fazer tudo 100% na mesma linguagem. Se tem uma outra ferramenta pronta, estável, bem mantida, de outra linguagem, de outra tecnologia, usa ela. Você vai ficar reinventando a roda, perdendo tempo, mantendo uma coisa desnecessariamente. Sim, com Python e Ruby, um bom exemplo é Machine Learning e essas coisas, que o Python é fantástico, as Exato. ferramentas incríveis. Inclusive, eu trabalho com Python, Exatamente. essa camiseta de Python aqui. Então, mas o Python tem umas coisas fantásticas para Machine Learning, para mexer com números e tal. E que em Ruby é até triste de ver, assim, não é o foco do Ruby, né? Mas eu, particularmente, quando eu vou fazer web, Python eu acho meio chato assim, para fazer, sabe? Tem coisas, por exemplo, você consegue usar, para quem usa Sinatra no Ruby, usar Flask no Python, para quem usa Rails no Ruby, usar Django no Python. Só que eu prefiro muito mais assim, o ecossistema e os frameworks que a gente tem no Ruby do que os que a gente tem no Python. E hoje eu trabalho com Python. E não necessariamente porque eu trabalho com Python eu tenho que usar tudo de Python. Né? Às vezes não faz nem sentido. E principalmente gosto pessoal. Não falo, não, sei lá, eu prefiro trabalhar com Ruby. Por quê? Porque eu gosto mais da sintaxe, das ferramentas e isso é ok, não deveria ser um problema, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho a mesma sensação quando eu vou fazer alguma coisa com React, que é uma coisa que eu tenho brincado um pouco mais ultimamente. E independentemente de ser mais eficiente ou não, até porque eu sou mais lento escrevendo React do que escrevendo, enfim, HTML e JavaScript na forma antiga, ainda mais com Rails e tal. Mas apesar de ser menos produtivo, eu acho muito mais legal fazer coisas em React. Então, eu tendo a fazer coisas mais em React ultimamente do que em Rails, tipo, só cliente mesmo, com arquivos estáticos, acessando uma API, por exemplo, do que fazer tudo num app Rails. Mas já para fazer o back-end, eu acho muito ruim fazer coisa em Node.js. Não que seja ruim, dá para fazer, mas eu acho que o mundo Ruby ainda está muito na frente. Então, eu uso o melhor de cada mundo, né? Não tem por que, sei lá, usar sempre a mesma coisa. Inclusive, isso te faz crescer como desenvolvedor, né? Aprender o Sim, que totalmente. Aprende outros paradigmas, outras formas de resolver os problemas, né? é, exatamente. Você comentou que você teve várias oportunidades de carreira quando você participava não, quando você começou a organizar o GuruSP e pelo fato de participar. Você acha que isso vale para você, foi válido só para você especificamente pelo fato de você ter começado a organizar ou isso vale para qualquer pessoa só pelo fato de participar? Que tipo de Eu oportunidade você acho, acha que isso traz para a pessoa? então, eu acho que vale para qualquer pessoa. É claro que quando você está organizando, você tem um pouco de mais de visibilidade, porque querendo ou não, você está ali na frente e alguém tem que fazer esse trabalho de falar ali, de puxar uma palestra, puxar outra. No fim das contas, você fica, entre aspas, no palco ali, todo mundo te vendo. Hum, Mas eu não acho que isso é o central da coisa de participar de comunidade. Eu acho que você estar ali no grupo da comunidade, você tem acesso a muita coisa que você não teria em casa escrevendo código, entendeu? Conversar com outras pessoas, por exemplo, imagina que você vai no GuruSP, por exemplo, e você fala, pô, tô querendo mudar de trabalho, e tem lá, chega lá, tá um grupinho da LocalWeb, por exemplo, que a LocalWeb é um exemplo que eu trabalhei, geralmente a galera ia, tem bastante gente lá. Ah, verdade, inclusive tem outras histórias sobre isso, mas eu organizava um GuruSP, eu tava lá, tinha terminado o GuruSP, eu tava conversando com as pessoas, um cara chegou e falou assim, pô, tô procurando emprego. Eu falei, ó, a LocalWeb está contratando, quer tentar fazer entrevista?
Aí ele fez entrevista, passou, trabalhou no local por vários anos. E não necessariamente porque eu era o organizador. Tava eu, o Milhouse, não sei se o pessoal conhece o Milhouse de São Paulo, mas tava eu e ele conversando, e ele chegou para conversar com a gente, o Milhouse não é organizador, e a gente tava falando sobre Ruby. No fim das contas, o Milhouse também trabalhava no local na época, e a gente falou, pô, aparece lá, você tem a chance, a gente não pode te garantir uma vaga, só que você tem a chance de tentar, e é um lugar legal, tem coisa de lugar para fazer, etc. E no fim das contas ele foi e trabalhou lá. Então, o ponto é, ele só tinha ido, ele tinha mudado de algum lugar, não lembro de onde ele estava vindo. Ele tinha mudado de algum lugar, estava em São Paulo e começou a procurar emprego, resolveu participar da comunidade local para ver o que acontecia. E o primeiro encontro que ele participou foi um emprego. Não necessariamente você vai arrumar um emprego, mas você vai ter tanto acesso às pessoas que vai te indicar material legal, que vai te indicar empresas legais, ou que vai falar mal de empresas que você não deve ir. Puta, não vai para essa empresa que só fazem cagada. Que é uma coisa que acontece também, não é toda empresa que é boa, não é toda empresa que você vai gostar. Então, você ouve histórias boas e histórias ruins e você consegue se posicionar como você achar melhor. Né? Então, tá perto de pessoas que pensam como você, ou que estão na mesma pegada, assim, falando em software, de desenvolvimento e tal, cara, pra mim é um puta valor, assim. Então, mesmo que você não esteja organizando, só participando já vale muito a pena. No pior dos casos, você vai ganhar alguns amigos. No pior dos cenários. Tudo... Ou vai comer os lanchinhos, né? Ou vai ganhar uma pizza, alguma coisa. Muito bom, cara. Eu acho que eu nunca contei essa história pra ninguém. No Devin Sampa, em um desses eventos do Devin Sampa, eu lembro que tinha sido bem após o lançamento do primeiro iPad, e tava todo mundo falando sobre iPad, porque era uma novidade, né? Nossa, um tablet, que é touch, era uma mega novidade. Hoje é muito comum. E eu lembro que eu tava passando no corredor, assim, entrando pra procurar um lugar pra sentar, e tinha um cara com iPad, mas assim, logo depois do lançamento. E eu virei, assim, e tipo, eu nunca tinha visto o cara na vida. Eu virei e falei, caraca, um iPad! E tipo, o cara olhou assim, né? Tipo, o que esse creepy, esse cara maluco aí falando? Só que ele não falou isso, cara. Na verdade, ele virou e falou assim, pode crer, chega aí pra você ver. Cara, e a gente começou a trocar ideia, eu sentei ali do lado, a gente ficou amigo, e a gente é amigo até hoje, cara. Por conta de um comentário esquisito que eu fiz ali, do nada, pra um desconhecido. E não tinha nem nada a ver com as palestras. Caraca, eu conheço essa pessoa? É o Vitor Lobê. Acho que não conheço. Acho que ele não fazia muita apresentação e tal. Ele trabalhava com .NET na época e depois começou a trabalhar com Ruby. Hoje ele tem uma empresa e tal. E, enfim, a gente se conheceu dessa maneira muito estranha e a gente ficou muito brother depois. Enfim, e fora ele, vários outros amigos. O próprio Potix a gente se conheceu na comunidade. Então, tem muita vantagem, né, cara? Tem muita coisa legal que acontece. Muita chance de falar em público, conseguir uma vaga em empresas, aprender inglês. Você começou o papo hoje falando sobre, né, você melhorou seu inglês por conta de participar de comunidade, fazer amigos, conseguir conhecer mais pessoas de outras empresas. Isso vale para Dojo também, que você comentou, e outros tipos de eventos. Cara, é sensacional. O Rafael Rosa, por exemplo, eu conheci num dojo que eles faziam na Lambda 3. E, nossa, cara, tem muitas vantagens. Então, quem nunca participou, eu acho que vale muito a pena. O Guru SP acontece ainda uma vez por mês ou é um pouco menos agora? Então, sobre o Guru SP acontece um mês sim, mês não. A gente tenta fazer sempre... É que como é difícil de organizar, a gente já espaça ele um mês sim, mês não, porque todo mês é bem pesado. Mas a gente tenta fazer um mês sim, mês não aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, né? Para quem é de São Paulo, é só ficar de olho no Meetup do Guru SP, procura Guru SP no Meetup, você vai achar lá. Eu tô deixando o link aqui embaixo também. Boa. E tem o gurusp.org também, o site, que lá tem informação sobre os eventos, sobre o grupo. É bem simplesinho, mas tá lá. E é isso, se você curtir Ruby, o GuruSP é um lugar bem legal para participar e tal. Tem coisas bem legais que eu vejo acontecendo com o tempo, por exemplo, agora mais do que nunca tá ficando mais diverso. Acho que foi o último encontro do GuruSP, foi a vez que mais apareceu mulheres, por exemplo, que nunca... Mulheres em tecnologia é bem difícil de acontecer, né? Aí a gente começou a trazer mais mulheres para a organização também, ver se elas conseguem trazer mais esse pessoal para lá e tal. Então, tende a trazer outras perspectivas de vida. Se for conversar com um homem e uma mulher sobre como que eles entraram na carreira de tecnologia, cara, é muito diferente. Porque tem todo um contexto social e etc. E, no fim das contas, eu acredito que eu cresço como pessoa, não como programador nessas coisas, sabe? E isso para mim é muito importante, né? Tanto é que, hoje no meu trabalho, eu trabalho com Python, eu falei que eu gosto bastante de Ruby, mas eu acredito muito que eu cresço como pessoa na empresa. Então, por isso que eu me mantenho lá cada vez mais. Eu trabalho num produto que eu gosto muito. Inclusive, eu não falei nada disso, né? Eu trabalho num produto que chama Todoist,
que é um produto que é uma lista de tarefas, é um software de lista de tarefas, que eu uso desde que eu comecei a trabalhar com programação. Então, desde, sei lá, 2007, 2008, eu uso esse sistema porque eu achava que era fantástico me organizar, então eu gosto muito, e em algum momento da minha vida eu falei, cara, eu quero trabalhar para a empresa que eu gosto muito. Aí eu apliquei para eles e hoje eu trabalho lá. E, cara, lá é uma empresa incrível, assim, trabalha com pessoas incríveis, um projeto que eu gosto muito. Então, lógico, é uma empresa, tem todos os seus problemas de empresa também, mas é uma coisa que eu sempre quis fazer, então hoje eu estou fazendo lá. Esse não foi totalmente voltado à comunidade, mas é um pouco do que eu falei aqui o tempo todo, né? Trabalhar com o que você gosta. Eu estou buscando o aplicativo que eu gosto, porque assim vai ficar melhor. Enfim, essa é a parte da parte da empresa também que eu não tinha comentado. E aí, vale a pena comentar da empresa também, a gente tem um produto que é bem parecido com o Slack, para quem conhece o Slack, chama Twist. A ideia é usar mais threads e tal. Enfim, Java gratuito aí, eu gosto muito de trabalhar lá, não é porque eles me pediram, não. Não, show de bola, cara. Sensacional, eu gosto bastante das duas ferramentas. Bom, é isso, cara. Muito obrigado, então, por compartilhar tantos insights legais aí, e sua experiência de organizar e criar esses eventos e palestrar e toda a sua experiência na área. Obrigado mesmo. E se quiser deixar seu contato, seu Twitter, seu, não sei, link do Meetup, em algum lugar. Beleza. Então, vou deixar um monte de recadinho, então. O primeiro recadinho, o Caton comentou no começo da gravação aqui, que eu escrevi um livro, né? Geralmente eu esqueço de comentar isso, por algum motivo, eu sou muito orgulhoso do meu livro, eu esqueço de comentar. Eu escrevi um livro, então se você tiver interesse aí, acessa desconstruindoaweb.com.br, provavelmente vai ter o link aí embaixo. Então, é desconstruindoaweb.com.br. A ideia do livro, quando eu resolvi escrever esse livro, foi pensando em ajudar as pessoas que não conseguem entender como que a internet funciona. Eu mesmo era uma dessas pessoas, e eu sou muito curioso, como vocês podem ver, estudando um monte de coisa diferente. Eu queria entender por que quando eu clico no navegador, onde que vai e como que volta. Aí vai desde o sistema operacional do navegador, como que ele manda, chega lá no Rails, como que o Rails trata por baixo dos panos, como que cria o HTML, como que manda de volta, como que o navegador cria as coisas e posiciona certinho. Então, o livro vai desde o começo até o fim. Então, tá vendo lá na casa do código. Aí tem versão física, versão digital. Enfim, vejam o livro aí. Tem uma palestra minha sobre o livro. Se você não quiser comprar, assiste a palestra primeiro, vê se você gosta do conteúdo. Depois, se você quiser se aprofundar no livro ou não. Aí é só procurar. Entra no meu blog, no site tem potix.com, pothx.com. E lá tem a lista de talks, então lista de palestras. Em algum lugar vai ter essa palestra lá. Só se procurar Desconstruindo a Web, você vai achar também. Então pode deixar mais links aí, vai ter um monte de link. Que mais? Se você é de São Paulo e gosta de Ruby, participe do Guru SP, vai ter o link do Meetup aí também. E se você gosta de Rust ou está interessado, uma coisa que eu falei de Rust, que você falou, caraca, parece uma linguagem legal, fica de olho no Meetup de Rust também. Mesma coisa, entra no meetup.com, procura Rust SP, ou clica no link. Mesmo esquema de comunidade, a gente se junta, tenta se juntar um mês sim, um mês não, para falar de Rust, discutir coisas e comer lanchinhos. Que mais? Que mais que pode ser interessante? As coisas do Guru SP, a grande maioria estão no YouTube também, se você quiser ver palestra antiga, porque são palestras dos 10 anos, são palestras que o Capão fez, não duvido nada se estiver lá, se não se perdeu no meio do caminho. Não, a minha tá lá. Boa. Então, também tem as coisas no YouTube, tem bastante conteúdo para ver. Obrigado, Hugo. Obrigado, Hugo. Graças ao Hugo que grava desde faz muitos anos. Meus contatos, então, você vai me procurar por Potix em qualquer lugar, P-O-T-H-I-X. Eu inventei esse nick bizarro porque eu sabia que você ia procurar no Google e você ia conseguir achar, não ia cair outros Potix, só tem eu, ainda bem. Isso, você vai achar site, vai achar meu Twitter, vai achar o que você quiser achar lá sobre mim, você vai só digitar Potix no Google lá. E é isso, se quiser mandar e-mail também, o e-mail é bem fácil, você decorou o nick, é potix.com. A gente pode trocar ideia por lá também. E é isso, acho que esses são todos os recadinhos que eu tenho para deixar aí. Entre em contato. Muito obrigado, Pote. Todos os links que você comentou estão aqui embaixo. Cara, foi sensacional, cara. Nossa, superou muito minhas expectativas. Estou muito feliz com toda essa experiência que você compartilhou. Obrigado mesmo. Que bom, cara. Fico feliz com isso. Então é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou.